isso aqui. Tá, segura, vamos trabalhar isso. Boa noite, galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Sejam muito bem-vindos, que hoje é dia de uma live mais que especial. Eu vou ter o grande privilégio de receber aqui o comandante Fernando Pamplona, que acabou de entrar na live. Vou trazê-lo aqui. Vocês já vão clicando o dedo no coraçãozinho aí, senta o dedo no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas, porque hoje a live está especial. Deixa eu trazer aqui o comandante Fernando Pamplona. O comandante Fernando Pamplona está entrando aqui para que eu possa fazer as apresentações e dizer o que é que nós vamos conversar hoje. Primeiramente, boa noite, comandante. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu amigo Giovanni. O som tá bom? O som está perfeito. O senhor está me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Deixa eu fazer as apresentações, então, porque meu público é um público basicamente da área do direito penal aí, e eu faço questão de, antes de mais nada, agradecer demais ao comandante Fernando Pamplona. Para quem não conhece, o comandante Pamplona, ele é comandante de linha aérea, ele é comandante, eu acho que da última aeronave foi o Boeing 737 MAX, confere, comandante? Exato, perfeito. É uma das pessoas que, com todo respeito aos demais, mas é uma das pessoas que no Brasil hoje mais entendem da aviação regular. A aviação regular é essa aviação de linha aérea, até pela experiência dele. É uma pessoa que quem não acompanha no Twitter tem que acompanhar, porque o comandante Pamplona, assim, tem dias que ele nos brinda com as threads lá no Twitter, com histórias maravilhosas da aviação, que o dia às vezes está horrível, eu vou entrar lá no Twitter do comandante Pamplona e o sorriso vem ao rosto. Então, comandante, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu fiquei, assim, imensamente honrado. Uma pessoa com um cabedal de conhecimento que o senhor tem, a vivência que o senhor tem, e de uma humildade fora do comum ter aceitado o convite desse professor. Então, muito obrigado e seja muito bem-vindo aqui ao Instagram. E a palavra está com o senhor para o seu boa noite. Muito obrigado, Giovanni. É um prazer estar aqui. Eu nunca falei para ninguém da área do direito, ou melhor, especificamente para a área do direito. A minha comunicação em geral é com quem está lá no Twitter, ou seja, ou o pessoal da aviação propriamente dito. Então é um prazer enorme estar migrando agora para uma área que também é minha paixão. A área do direito é uma área que realmente me toca fundo. Eu gosto muito do direito, costumo ler. O meu advogado, inclusive, diz que eu sou um rábula, eu sou um advogado leigo, porque realmente é uma coisa que eu acho fundamental para qualquer área que a gente atue hoje em dia, e a aviação não foge à regra. Eu fiquei na aviação, eu tenho 35 anos de experiência de aviação, agora 36, apesar de não estar voando nesse momento, mas são 36 anos desde que eu comecei a voar, então deu para ver bastante coisa e acumular bastante experiência. E acredito que o senhor deve ter visto todas as transformações sobre as quais a gente vai conversar hoje. Muitos alunos perguntaram, professor, o que é que tem a ver direito penal com a aviação? Hoje a gente vai falar basicamente sobre a security, porque existe uma diferença em aviação, né, comandante, entre safety e security, né? Se eu não me engano, safety é a segurança operacional, security é a segurança como nós no direito penal tratamos. Confere, comandante, está certo isso? Perfeito, a sua definição. Aqui no Brasil, quando a gente fala em segurança, a gente abrange uma área muito grande. A gente abrange tanto a segurança patrimonial, como eu costumo definir, quanto a segurança operacional. Nos Estados Unidos, eles fazem essa diferenciação. Eles tratam security como segurança patrimonial e safety como a segurança operacional. Então, fica mais fácil quando a gente cita o inglês ou conversa com um público que tenha o domínio da língua inglesa, porque já fica mais direcionado, já fica mais objetivo. Mas aqui no Brasil a gente fala em segurança operacional, a gente precisa de uma segunda palavra para definir que tipo de segurança que a gente está falando, ou a segurança patrimonial. Perfeito. E hoje a gente vai falar basicamente sobre isso, que é o security, que é a segurança patrimonial. E para a gente começar a nossa conversa, eu pedi ao comandante Pamplona que, para a gente começar falando de um caso muito emblemático da aviação brasileira, que agora, salvo melhor juízo, 29 de setembro, vai estar completando 32 anos, que é o famoso caso do VP375, do VASP 375, se não me engano era um Boeing 737-300, salvo melhor juízo, naquela época. E para quem não conhece esse caso,
Foi um caso emblemático porque um maranhense, salvo melhor juízo, chamado Raimundo Nonato, sequestrou esse voo. Se eu estiver errado, comandante, me corrija, era um voo de Confins para o Galeão, confere? Perfeitamente. Era um voo de Confins para o Galeão, o comandante Murilo, quem eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente, não era meu amigo, mas tive a oportunidade de conhecer. Há uma curiosidade que eu entrei nesse avião do sequestro do 375, eu entrei nesse avião em Goiânia no dia seguinte ao sequestro. Eu passei por Goiânia, esse avião estava lá no canto, parado, e eu tive a oportunidade de visitar o avião e confesso que tive uma sensação de energia bastante negativa em função do que havia ocorrido. Afinal de contas, eu me coloquei na posição dos colegas que lá estavam. Então, você entrar numa cabine de avião e ver buraco de tiro ou marca de sangue não é o esperado. Então, realmente é bastante chocante o que aconteceu. A intenção do Raimundo Nonato era jogar o avião em cima do Palácio do Planalto. Ele era garimpeiro, ele tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha guardado na época de garimpo, e por conta disso ele culpava o presidente da época, o presidente Sarney, por isso ter acontecido. Então ele achou como saída para resolver os problemas dele jogar um avião em cima do Palácio do Planalto e, enfim, os seus objetivos de eliminar o presidente daquela época, né? Inclusive, esse fato, como a gente diz na vida nada se cria, tudo se copia, há uma corrente bastante grande dentro da investigação aeronáutica dizendo que teria havido uma inspiração ao Bin Laden para criar o plano das Torres Gêmeas posteriormente, isso 13 anos depois. Ô, comandante, para a gente contextualizar, o voo era de Confins para o Rio, mas aí parece-me que já na final para pouso ele estava armado com revólver calibre .32, que não é uma arma de grosso calibre, a munição, inclusive, não é uma munição tão impactante assim. E aí ele anunciou o sequestro e pediu para alternar para Brasília. E alternou Brasília e depois Goiânia. Já viu a primeira pergunta que eu faço? Pelo que eu li, pelo pouco que eu li, ele deflagrou alguns disparos. O voo era para Belo Horizonte, né? Para Belo Horizonte, né? Para Belo Horizonte, é. Aí ele terminaria no Rio. Terminaria no Rio. Isso. Mas a escala era em Belo Horizonte. O destino dele, quando ele foi interceptado, era Belo Horizonte. E aí parece-me que ele deflagrou alguns disparos de calibre .32, que não é uma arma muito potente para os padrões de hoje. E essa munição varou a porta da aeronave, se eu não me engano, atingiu o engenheiro de voo e parece que atingiu o painel da aeronave. Se isso procede, comandante, naquela época as portas não eram blindadas como são hoje? Não, naquela época as portas não eram blindadas. Até 2001, até o atentado das Torres Gêmeas, as portas das aeronaves não eram blindadas, era uma folha de Eucatex. Inclusive elas dispunham, como dispõem até hoje, de um mecanismo de equalização de pressão, em que algumas folhas são abertas em caso de despressurização, porque você imagina que a despressurização ocorre no avião inteiro. E quem está lá na cabine está separado por uma porta, separado do resto do corpo da aeronave. Então, para que haja essa equalização, existem painéis que se abrem em caso de despressurização. Até hoje esses painéis existem, porém eles têm um formato diferente. A porta foi totalmente modificada, o conceito de entrada na cabine foi completamente modificado em função do 11 de setembro. Naquela época, inclusive, eu me lembro, era bastante comum que houvesse visitação à cabine em voos de fretamento. Era muito comum que, após o serviço de bordo, era quase que uma praxe haver uma visitação na cabine de comando, conhecer a cabine de comando, tirar foto com o comandante, isso tudo em voo, durante o voo de cruzeiro. Então, isso tudo foi modificado naturalmente, isso tudo teve que acabar em função do ocorrido em 2001. Hoje eu acredito que seja resistente, inclusive, a arma de grosso calibre, né? O disparo de grosso calibre talvez não vare a porta da cabine, comandante? Eu não sei exatamente a resistência, qual o grau de blindagem feito na cabine.
Mas, de qualquer maneira, eu não acredito que seja resistente a grosso calibre, porque é muito difícil você entrar com uma arma de grosso calibre. A gente está falando de armas longas, em geral, quando a gente fala de grosso calibre, a gente não fala de pistola nem de revólver, a gente está falando de armas longas, tipo fuzil ou metralhadora. E aí fica mais complexo você entrar, colocar dentro do avião um equipamento desse tipo. É possível que até uma pistola você consiga, você não tem como fechar totalmente o caminho para que isso ocorra, mas a gente procura mitigar o máximo possível. Mitigar é um termo muito usado em aviação, porque como a gente não consegue impedir, então a gente usa o termo mitigação, que mitigação significa diminuir ao máximo, fechar ao máximo as portas, assim como é feito em informática. Existem as portas lógicas. Em aviação, o raciocínio para você trabalhar em cima de sistema de gerenciamento de segurança operacional é mais ou menos o mesmo. Você mede a catastroficidade disso e a frequência da ocorrência. E aí você cria uma matriz e procura com que essa matriz fique sempre da área aceitável, da área no máximo verde. Em aviação a gente sempre trabalha com a matriz no verde, né? Se for amarelo, a gente pode até trabalhar, mas com determinadas restrições. Então a gente procura mitigar, procura fechar todas as portas o máximo possível. Mas não conseguimos, isso é fato. Infelizmente, o mal é sempre bastante criativo, bastante mais criativo do que o bem. E a gente procura ser preditivo no sentido de mais ser reativo. Então, a aviação procura reagir muito às novas situações que ocorrem, com alguma entrada no preditivo, ou seja, prever o que se pode fazer, o que alguém pode fazer de mal. Mas realmente é bastante complicado, bastante complexo. Então, verdade, desculpa atrapalhar, só para concluir assim, é verdade que naquela época vários aeroportos brasileiros não tinham sequer revista de bagagem? Desculpa, está cortando, eu não estou te ouvindo. Oi, o senhor está me ouvindo agora, comandante? Tá cortando, mas pode falar que eu acho que eu vou entender. É verdade que naquela época muitos aeroportos sequer tinham revista de bagagem? Ali anos 80, 90? Eu vou te dar um dado que talvez seja um pouco preocupante. Até hoje não existe revista de bagagem em voos nacionais. Com exceção de alguns aeroportos já privatizados, e esses aeroportos, por conta do acordo que foi feito, do contrato que foi feito de privatização, alguns deles constam com a disponibilização de aparelho de raio-x para bagagem. Mas a grande maioria de aeroportos hoje, as bagagens não são revistadas, não passam por raio-x. Internacional, sim, todos. Internacional é obrigatório por conta de acordos internacionais. Nós temos que atender a esses acordos, senão o avião não pode voar para lá. Mas bagagem nacional, bagagem doméstica, infelizmente, ela ainda não sofre essa inspeção. Eu não tinha essa informação, não. Me causa, inclusive, muita surpresa essa informação. E é viver no risco, né? É apostar que não vai acontecer nada ruim. É muito complicado. Comandante, e ainda falando sobre o caso do Vasco 375, nesse voo, fatidicamente, o Raimundo Nonato ele matou o oficial, o copiloto, não foi isso? Exato. Ele estava dentro da cabine quando ele atirou. E aí ele matou o copiloto e exigiu que o comandante desviasse para Brasília. Aí uma dúvida que nos surge, o combustível, porque Rio, BH, Brasília, acabou em Goiânia, o voo, o combustível assim, se esperava que o combustível... É um recurso limitado, né? Porque me parece que o avião ao pousar quase estava sem combustível, é verdade essa história? É verdade, é verdade. Esse voo vinha de Belém para Belo Horizonte, e aí, para ficar um pouco mais claro, para quem não milita, para quem não conhece de aviação, a gente sempre viaja com o combustível de A para B, onde A é a origem, B é o destino, mais 10% desse trecho, ou seja, a gente tem 110% do combustível para fazer aquele trecho. E ainda temos de B para C, ou seja, do destino para a alternativa, e mais 30 minutos
a 1.200 pés, que dá mais ou menos 500 metros, 400 e poucos metros, acima da alternativa. Ou seja, quando a gente fala em combustível mínimo, quando a gente fala na menor quantidade possível de combustível de um avião, a gente está falando, na verdade, de aquele trecho que ele vai percorrer, mais a chegada até a alternativa, mais 30 minutos. Então, esse é o mínimo que um avião carrega. Eventualmente, em função de encontrar um mau tempo no destino ou de prever um desvio maior por meteorologia, é possível que você acrescente um pouco mais de combustível por conta própria, desde que haja disponibilidade de peso no avião. Então, o combustível, neste caso, era bastante. Porém, quando ele chegou em Goiânia, ele não tinha mais alternativa nem arremetida. Ele tinha que pousar em Goiânia. E, comandante, todo mundo fala que o comandante Murilo ele fez algumas manobras com a aeronave que são bastante incomuns em aviação comercial. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. São manobras bastante incomuns e são manobras que, inclusive, foram pedidas para a Boeing fazer uma análise estrutural da aeronave depois das manobras que foram feitas, e a própria Boeing disse que não dispunha de procedimentos para aquele tipo de inspeção estrutural em função das manobras que ele fez não serem manobras usuais nem testadas no avião. Então, ele fez um tunô, que é quando a gente vira... Deixa eu pegar um aviãozinho aqui para mostrar mais ou menos o que é um tunô. Vou pegar aqui um 380 aqui para a gente mostrar. Ele fez uma manobra, ele fez essa manobra aqui, de girar em cima do próprio eixo da aeronave, que é esta manobra aqui, ó, para ver se ele conseguia derrubar. Essa foi a primeira manobra que ele fez. Quando ele terminou o tunô, ele emendou numa curva de grande inclinação para derrubar o sequestrador. E ele até conseguiu derrubar o sequestrador. Porém, ele se recuperou e quando ele terminou essa curva de grande inclinação, ele estava de frente para a pista de Goiânia e ele falou, bom, agora seja o que Deus quiser, eu vou pousar, porque eu também não tenho mais combustível para continuar aqui em cima. Isso demonstra um preparo técnico e uma calma do comandante fora do comum, porque ele estava fazendo tudo isso num avião quase sem combustível e com um sequestrador com arma apontada para ele, né? Com certeza, a capacidade de domínio das suas emoções, de domínio do seu psicológico, ali foi fundamental para que tudo saísse bem, para que todos terminassem salvos, com exceção do coitado do copiloto. O copiloto, na verdade, o microfone do 737-200, ele ficava ao lado da perna esquerda do copiloto. O copiloto estava sentado no assento da direita, o comandante no assento da esquerda, e embaixo da perna esquerda do copiloto ficava pendurado o microfone ali no painel de manetes. E o Centro Brasília chamou, o Centro de Controle da área chamou, ele foi a se abaixar, exatamente nessa posição que eu estou fazendo aqui. Ele foi se abaixar para pegar o microfone, o sequestrador achou que ele fosse fazer alguma manobra de ataque, ou pegar alguma ferramenta, e atirou nele, no pescoço. Ele não teve chance de defesa e nem de sobrevivência após o tiro. Após o pouso, parece-me que ele solicitou um avião, foi fornecido um bandeirante, alguma coisa assim, e para resumir a história, ele acabou sendo alvejado por atiradores da Polícia Federal na própria pista do aeroporto. Não foi isso, comandante? Exatamente. Ele quando pousou lá, o comandante disse que o avião não tinha mais combustível, que não tinha mais como sair dali, deu um checkmate nele, informando que não tinha como realizar o voo. E aí ele exigiu um outro avião. E aí a FAB disponibilizou um bandeirante e colocou o bandeirante assim, a uns 30, 40 metros ao lado do 737 e disse assim, olha, quem vai te levar é aquele avião. Porque ele queria ir para Brasília, de qualquer jeito. Ele queria cumprir o propósito dele. Aí ele desembarcou acompanhado do Murilo, inclusive, e aí ele se encaminhou para o avião. No meio do caminho, a tropa da Polícia Federal agiu
e deu um tiro na nádega dele. Não me parece que tenha sido um tiro mortal. O tiro foi na nádega e ele foi levado para a prisão e no dia seguinte apareceu morto, o que não foi, com certeza, com exceção da família, tristeza para ninguém. Inclusive, eu me lembro que em medicina legal a gente comenta muito sobre laudos, e um desses laudos que a gente comenta foi até o Badam Palhares que fez, é que a causa-morte desse sequestrador foi anemia. Ele teria morrido de anemia, né? Enfim. E o professor Felipe Bezerra, advogado aqui de Pernambuco, está perguntando se o piloto, a gente já sabe que um faleceu. Se eu não me engano, o comandante acabou levando um tiro na perna, não foi isso? No desembarque do próprio... Isso, exatamente. Naquela confusão com a Polícia Federal, o Murilo acabou levando um tiro na perna, na batata da perna, sem gravidade. E os passageiros, nenhum saiu ferido, né? Fora o susto. Não, os passageiros não. Não houve nenhuma baixa entre os passageiros, nenhum ferimento, nem os comissários. É verdade que o comandante Murilo, falecido recentemente, ele nunca recebeu um agradecimento da Presidência da República? Isso é fato, que comentam-se nas redes sociais? Isso é fato, isso é verdade. Infelizmente, ninguém... ele recebeu uma condecoração do Ministério da Aeronáutica, que na época era Ministério da Aeronáutica, ainda não era o Ministério da Defesa. Ele recebeu uma condecoração por bravura, por, enfim, a Ordem do Mérito Aeronáutico, mas não da Presidência da República. Jamais houve algum contato. Recentemente, inclusive, houve uma live com o comandante Murilo, antes dele, óbvio, antes dele falecer, mas pouco tempo antes dele falecer. Ele estava bem devagar, ele já tinha uma idade bastante grande e provavelmente, aparentemente, algum grau de alguma doença degenerativa. Ele se expressou com bastante dificuldade, mas conseguiu ainda fazer essa live e contar os fatos do acidente. E o proponente dessa live, o condutor dessa live, tentou entrar em contato com o ex-presidente Sarney, no Maranhão, com a assessoria dele, solicitando que se tivesse alguma coisa para falar para o mundo, ainda que tardiamente, ainda que 30 anos depois, se ele quisesse se manifestar e colocar algum agradecimento, que por favor o fizesse. Ele simplesmente disse que não estava em São Luís, a assessoria disse que ele não estava lá no sítio dele, ou onde quer que fosse, e que não iria se manifestar. Comandante, agora assim, já pegando esse gancho desse caso do VP-375, eu sempre falo para os meus alunos que a bordo da aeronave a autoridade máxima, inclusive para fins penais, é do comandante. A gente sempre ensina isso nas nossas aulas de direito. Quando a aeronave quem está a bordo da aeronave, seja tripulante, seja passageiro, está subordinado à autoridade máxima do comandante. Inclusive, parece-me que por regulamentos internacionais, até a solicitação da presença de força policial deve ser feita pelo comandante. Procede essa informação na aeronáutica, porque isso em direito a gente ensina. Sim, essa informação está no Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa prerrogativa está no Código Brasileiro de Aeronáutica. É amparado pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, em que, independente do posto ou patente de quem estiver a bordo, a submissão deve ser ao comandante da aeronave. O comandante da aeronave ele tem autoridade para efetuar quaisquer medidas em nome da segurança. Então, pouco importa se é um magistrado, se é um delegado de polícia, a autoridade maior é do comandante. O comandante pode, inclusive, abortar o voo, comandante? Como assim, abortar o voo? Por exemplo, está ali pronto para alinhar para a decolagem, mas um passageiro não quer respeitar as ordens ou as regras de segurança. O comandante tem essa... Sim, eu já fiz isso algumas vezes. Conta para a gente um caso desse aí, por favor. Eu vou te contar não é permitido você embarcar alcoolizado. Por que não é permitido embarcar alcoolizado? Porque a gente sabe que o álcool ele fica circulando no sangue junto com a hemoglobina, junto com a quantidade de hemoglobina que carrega o oxigênio. Quando a gente sobe, quando a gente decola, quando a gente está voando, a quantidade de oxigênio ingerida por cada ser humano, apesar de ser ainda uma quantidade suficiente para que essa pessoa não sinta nenhum desconforto,
ela é menor do que quando a gente está voando. Os aviões são pressurizados e equivale a como se você estivesse no alto de uma montanha a 2.000 metros. Então, vamos colocar aqui, é como se você estivesse um pouco mais alto do que Brasília. Eu não sei se você conhece, não dá para citar, talvez Bogotá. Então, é como se você estivesse em Bogotá, se eu não Bogotá. me engano, são 2.800 metros acima do nível do mar, né? Isso, exatamente, 8.500 pés, que é mais ou menos onde fica a sua cabine do avião. Então, a quantidade de oxigênio que você recebe dentro de um avião é como se você estivesse circulando pelas ruas de Bogotá. Consequentemente, a quantidade de oxigênio vai ser muito menor do que se você estivesse aqui embaixo, e a quantidade de álcool que você ingeriu e que não te faria mal aqui embaixo, certamente vai se potencializar por causa da baixa quantidade de oxigênio num voo. Então, por isso, não é permitido embarcar alcoolizado. E a pessoa embarcou com sintomas de alcoolização, a comissária veio me informar que o passageiro havia embarcado e que foi se segurando pelas poltronas, e quando ela foi conversar, perguntar se ele estava bem, o que é normal os comissários fazerem quando há um tipo de situação nesse sentido, ela foi perguntar, e aí ele não soube responder, a voz embargada, arrastada, e ela falou: comandante, o senhor está alcoolizado. Eu chamei o despachante, falei: olha, a minha comissária está informando que tem um passageiro ali alcoolizado. Só um minutinho, comandante. Ele foi lá no fundo, conversou com o passageiro, voltou. Assim: comandante, eu fui lá ver, mas ele está bem, ele está se sentindo bem, está tranquilo, não tem problema nenhum. Não, tudo bem, eu vou fechar a porta, se tiver algum problema, você será o responsável por ele estar aqui a bordo. Não, tudo bem. Fechamos a porta. Quando eu estou alinhando para a decolagem, ele se levanta e vai ao banheiro. Levantou, foi ao banheiro, a comissária me interfonou, eu parei onde eu estava e retornei e desembarcamos o passageiro. Eu falei: não falei para você que ele estava sem condições? Se eu tivesse me ouvido, o volante atrasado. E aí desembarcamos, e ele estava tão afetado que ele nem se deu conta do desembarque. Ele achou simplesmente que tinha chegado no destino dele. Então... Não se tocou que não decolou, né? Não. Então, infelizmente, são comuns esse tipo, muito mais por esse tipo de situação do que uma situação de indisciplina. Eu tive um outro caso de indisciplina ocorrido, eu não posso deixar de esquecer, de lembrar da data, porque foi 12 de setembro de 2001. Isso te lembra alguma coisa? Um dia seguinte No dia seguinte. Né? No dia seguinte. E aí eu fui fazer um voo para Goiânia, estava um inferno no aeroporto, aquela convulsão toda, Polícia Federal, Polícia da Aeronáutica. Para quem não era nascido, naquele dia eu acho que o espaço aéreo dos Estados Unidos estava fechado, né? O principal espaço aéreo... Estava fechado, ficou fechado 3 dias. Pois é. Mas desculpa atrapalhar o seu, comandante. Não, de maneira nenhuma. E aí eu fui fazer a decolagem, nós embarcou todo mundo, fechamos a porta, aí a comissária me interfonou, dizendo que havia um senhor que estava sentado na janela de emergência e que ele estava com a perna toda enfaixada, ou seja, ele tinha operado a perna, estava com a perna toda enfaixada e dura, assim, para frente, como quem tivesse sofrido quebrar a perna num acidente. E que ele não poderia ficar lá por causa da falta de mobilidade dele. Porque pela legislação da ANAC, e é uma legislação em nível mundial, a ANAC basicamente copia os bons regulamentos feitos pelo mundo, pessoas com pouca mobilidade não podem sentar na janela de emergência. Por quê? Porque você imagina uma pessoa com pouca mobilidade interrompendo o fluxo de passageiros que não tem essa falta de mobilidade, tentando sair numa situação de emergência. Então, por conta disso, não é permitido que pessoas com baixa mobilidade sentem cadeirantes, ou crianças com menos de 15 anos, ou gestantes, enfim, pessoas que têm a falta de um membro, de uma perna, ou pessoas que sejam muito obesos. A gente não pode dizer assim, obesidade, senão vai virar gordofobia. Não é isso o caso. O problema é a falta de mobilidade. Então, a pessoa muito obesa terá problemas de mobilidade. E não é por ela ser gorda, é porque ela não tem a mobilidade. Essa é a questão. Que fique bem claro. Até por regulamentos internacionais, a aeronave ela tem que ser esvaziada em caso de emergência em uma determinada quantidade de segundos. Se não me engano, são 90 segundos. 90 segundos.
Tem algumas pessoas dizendo assim... Deixa eu só concluir esse caso. Sim. E aí esse senhor não quis mudar de lugar. Aí eu chamei a comissária e falei assim, olha, explica que o comandante está ciente da situação e que eu peço encarecidamente a ele que troque de assento. Se ele não trocar de assento, eu vou ter que tomar uma medida mais dura. Ele disse que nem Jesus Cristo tirava ele do lugar onde ele estava. Jesus Cristo não tirou, mas a Polícia Federal sim. E aí eu pedi para retornar, e aí já foi aquela gozação na frequência, porque quando eu pedi para retornar, todo mundo quis saber o que era, e enfim, a Polícia Federal chegou. Quando a Polícia Federal chegou, ele já tinha se proposto a trocar de lugar. Eu digo, não, peraí, agora não, eu não sou palhaço. Vamos abrir a porta, vamos conversar, eu não quero problemas durante esse voo. E aí ele... Não, comandante, se tivessem me explicado... Não, explicaram ao senhor. O senhor é que não quis atender. Bom, enfim, ele trocou de assento, ele disse que eu tinha exposto ele, que ele era uma pessoa pública de Goiânia. Eu digo, não expus o senhor, porque eu vim nesse assento. Eu digo, mas quando o senhor veio, o senhor não estava operado, o senhor estava em vias de ser operado. Então, eu não posso fazer nada. O senhor procurou a situação. Então, quando esse tipo de situação acontece, não procure porque vai encontrar um problema. Vai ter um problema. Para quem não acompanha o comandante Pamplona no Twitter, as histórias dele são sempre legais assim, e essas tiradas dele muito inteligentes. Jesus Cristo não tirou, mas o comandante tira, né? Ô, comandante, só para explicar para o pessoal, aí algumas pessoas dizendo, não, mas se vende bebida alcoólica em alguns voos. Na verdade, em voos internacionais, você senta no executivo, na Gol não é nem um executivo, é um outro nome que dão, que é aquele assento no meio bloqueado. É normal, inclusive, a própria companhia aérea fornecer uma taça de champanhe na chegada ou um vinho na hora da refeição. O que o comandante está falando é de uma exacerbação. Ninguém vai tomar. Eu tomo meia garrafa de vinho em casa jantando com minha esposa e não sinto nada. Agora, se eu tomar meia garrafa de vinho a uma altitude de 8.000 pés, é isso que o comandante está dizendo, entendeu? Afeta, você está dentro de um charuto pressurizado, então é nesse sentido. Mas as empresas efetivamente vendem. Agora, dificilmente a empresa aérea, até porque nem dá tempo no serviço de bordo vender 3, 4 latas de cerveja. Isso não dá tempo de você se embriagar, você não tem como se embriagar durante um serviço de bordo. E mesmo quando isso acontece, eventualmente, porque pode acontecer, e os comissários percebem, eles já não servem mais bebida para aquela pessoa, enfim, você já vai estar pressurizado, ou seja, consequentemente, quando os efeitos começarem a ser sentidos, será em função daquela quantidade já que você consumiu. Então você não estará com uma quantidade grande no sangue e vai para um ambiente de oxigênio, entendeu? Essa é a questão. O que o comandante está se referindo é aquele pessoal que fica no aeroporto enchendo a lata, né, e quer embarcar 2, 3 horas depois ali de estar bebendo. Eu tenho até uma curiosidade, de onde é que são essas pessoas tão ricas que conseguem se embriagar no aeroporto? Porque no aeroporto você pede um café, um cachorro quente, deixou um rim. Tem que deixar um rim, né? Deixou um rim. Comandante, e eu lhe faço uma pergunta. Nesses anos todos que o senhor tem, 36 anos como comandante de linha aérea, qual é a percepção que o senhor tem em relação, por exemplo, a crimes praticados a bordo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu já fui vítima de um furto de notebook há muito tempo no trecho Guarulhos-Recife. Eu moro em Recife. E eu embarquei com o notebook na minha bolsa, só que assim, os pins o bagageiro muito cheio, então eu não consegui colocar a bolsa próximo de onde eu estava, eu deixei uma certa distância. Na hora lá, fui lá, peguei o notebook, usei e devolvi. Na hora do desembarque, quando eu fui pegar a bolsa, alguém tinha levado a bolsa. Não sei se levou por engano, levou culposamente, né? Se a gente chama isso, inclusive, de erro de tipo em direito penal, ou se levou dolosamente. Porque viu, era um computador de última geração, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, era um Mac, então o Mac não é tão comum assim. O senhor, nesse tempo todo, o senhor deve ter presenciado alguma coisa desse tipo e mudou nesses 36 anos? Hoje é mais fácil, na época que o senhor começou era mais fácil. Fala um pouco para a gente aí. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, mudou e mudou para pior. Porque hoje, infelizmente, as pessoas têm menos vergonha de serem expostas, tem menos vergonha de cometer um ato ilícito e tem mais coragem de fazê-lo. Infelizmente. Eu já vi, se eu ficar citando casos aqui, eu vou citar, essa live vai até meia-noite. Mas nos brinde com 1 ou 2 casos, por favor, comandante. Isso é o máximo. Esses casos Então, primeiro eu queria dizer o seguinte, se você... É uma coisa muito comum que acontece, o pessoal entra
principalmente o pessoal que viaja muito, e larga logo no primeiro ou segundo bin ali, no primeiro ou segundo armário, já larga suas coisas aí e vai para o seu assento, que é lá na 22. Porque o que ele quer fazer? Quando o avião pousar, que começar a se levantar, ele se levanta e sai correndo do assento dele, a mala dele está lá na frente, ele não precisa perder tempo para pegar a mala dele e esperar todo mundo descer. Então, como ele quer sair rápido, ele deixa lá na frente já, entra, vai lá para o fundo do avião, senta, faz o seu voo tranquilo e na hora que... Só que isso é um risco muito grande, porque ele não sabe quem é que vai manusear, quem é que vai manipular aquelas bagagens antes dele ter acesso àquela mala. Então, eu já soube de caso de tripulante que o passageiro pegou a mala do tripulante e o comissário saiu correndo e foi interceptar o cara lá no meio do caminho. E essa mala é minha, a mala dos comissários, a mala do comissário. Essa mala é minha. E pegou a mala de volta. Ah, você desculpe, eu me enganei, eu achei que era minha. Não, então, mas não tem nenhuma mala lá dentro. Ah, não, mas é que eu achei que era minha. Mas como é que alguém pega uma mala errada se você não tem nenhuma mala? Então, quer dizer, fica uma situação... Ah, eu peguei a sua... Você pegar a sua mala por engano é uma coisa. E trocar com a de outra. Teria que ter ficado uma mala borda. Duas bolsas pretas no PIN. Eu pego a do senhor achando que a minha é razoável. Pode acontecer. Fora que agora você embarcar sem bagagem e dizer que pegou errado? Né? Cream, tripulação, é todo cheio de não me toque, né? Pois é, então. Bolsa de comissária de ser furtada. Às vezes a comissária deixa a bolsa na gala, pega às vezes vai pegar alguma coisa que ela precisa, às vezes um absorvente, às vezes uma maquiagem e faz no banheiro e deixa a bolsa na gala, roubarem carteira da comissária. Então, tem uma quantidade, infelizmente, as pessoas estão sem vergonha. Tinha uma quadrilha até especializada em Brasília, foi pega há pouco tempo atrás, pouco tempo que eu digo, talvez um ano mais ou menos, e a especialidade deles era embarcar num lugar sem bagagem. Eles desembarcavam e compravam passagem, embarcava, por exemplo, em São Paulo, descia em Brasília. Em Brasília ele corria para a esteira de bagagem, saíam 2, 3 malas, ele pegava 2, 3 malas e ia embora. Sem saber o que tinha dentro. Mas ele pegava 2, 3 malas e ia embora. E lá é que ele ia ver o quanto ele conseguiu roubar, o quanto ele conseguiu apurar. Quando a pessoa ficava esperando lá, logicamente a mala não vinha, abria uma ocorrência, essa mala nunca era encontrada e a pessoa era indenizada dentro da legislação, das regras que existem. E aí os advogados consumeristas, eles atuam muito. A gente tem um grande advogado consumerista nos acompanhando, talvez um dos maiores do Brasil, que é o Dr. Felipe, porque quando a bagagem é extraviada, enfim, quando ela não chega por algum motivo da companhia aérea, existe um valor de pagamento que é baseado exclusivamente no peso e em convenções internacionais, né? E dependendo do que tiver dentro da bagagem, o valor não chega nem perto. Eu tenho um caso de um pai de um amigo meu, que ele é cirurgião, e por motivos óbvios ele tem que despachar no check-in o equipamento que usa, bisturi elétrico, pinça, e são caríssimos. Assim, é aço suíço, é coisa caríssima. E num trecho interno, a bagagem dele foi extraviada. E não acharam essa bagagem, não chegou. E assim, o valor que ele foi receber a título de indenização não dava para pagar o frete do material que ele tinha que trazer, né? Imagino. Por outro lado também, toda bagagem que desaparece sempre tem um MacBook, sempre tem um iPhone de última geração, um colar de pérolas, um brinco de diamantes, os dentes de ouro da avó. É impressionante. Você entendeu? Aquela queda de braço entre a companhia uma vantagem, né? Exatamente. Se o cara conseguir provar que levou a dentadura de ouro da avó dentro ele recebe, né? Então, mas aí vai depender do advogado e do juiz, né? Todo mundo quer levar uma vantagem. Todo mundo quer tirar uma casquinha, infelizmente. Pois é. Ô, comandante, uma curiosidade. Eu comecei a voar, eu comecei a trabalhar tendo que voar para fora da minha cidade aos 20 e poucos anos. Eu estou com 44 e tirando, por motivos óbvios, esse ano da pandemia, como eu profiro muita palestra, eu faço muito evento. Então, provavelmente temos o mesmo número de horas de voo. Não, com certeza não. Com certeza não. E no ano de 2019, eu fiz ao todo 138 trechos para palestras.
E eu comecei a viajar já há um bom tempo. Eu sou da época da Varig. Eu ainda peguei uma época que Salvador, Rio tinha almoço. Almoço, almoço, Sim. almoço. Almoço, Almoço isso. mesmo. Almoço E assim, quente. as pessoas que começaram a viajar, sei lá, de 5, 10 anos para cá, talvez eles não tenham a noção que existia antigamente um certo glamour, né, comandante? Que hoje não há mais, né? Não, não há, não há. Hoje, depois do advento e depois da entrada, da criação das empresas de low cost, elas demoraram nos Estados Unidos a se firmar, mas se firmaram. Ainda há muitas empresas mais tradicionais, onde há um serviço de bordo mais, digamos assim, mais confortável. Mas a grande maioria hoje você não recebe absolutamente nada e a compra é feita pelo preço mesmo ou pela conveniência de horário. Muitas vezes a pessoa paga um pouco mais para sair de um determinado aeroporto. Eu moro em Campinas, eventualmente as pessoas preferem pagar um trecho um pouquinho mais caro, mas para sair daqui de Campinas, do que ter que pagar mais barato para ir a Guarulhos, que muitas vezes nem é mais barato, porque o deslocamento acaba cobrindo o custo maior que teria aqui comprando a passagem por aqui. Eu faço isso. Quando eu vou Recife, São Paulo, eu pago sempre um pouquinho mais caro, mas para ir para Congonhas, por causa do tempo de deslocamento de Guarulhos Claro. para o local Mesmo onde eu o trabalho. custo que você vai ter entre Congonhas entre Guarulhos e o centro da cidade é muito maior. Então, muitas vezes esse custo direto é coberto. Fora o custo do seu tempo, que realmente esse é muito mais alto. E a gente normalmente pega aqueles voos que acho que são os primeiros que saem 6 horas da manhã, 5 e alguma coisa, para você chegar para trabalhar. Eu tenho essa mania de sair no comecinho da manhã e voltar no último voo da noite para poder dormir em casa. Aí quando a gente brinca dizendo que existe um glamour, é mais por um saudosismo. Mas é óbvio, não faria sentido hoje você pagar 300, 400, 500 reais a mais numa passagem. O pessoal quer ir do ponto A para o ponto B com segurança, né? Como o senhor bem fala lá no Twitter. Comandante, Exatamente. e nesses anos assim, o que é que o senhor já viu mais envolvendo a questão da security, da segurança, ou de peculiar? O que é que o senhor assim lembra? Porque eu sei que o senhor tem história demais. Não sei como o senhor ainda não publicou uns 4 ou 5 livros, que só precisava dar o print do Twitter lá e publicar. O que é que é assim? Está no forno o livro. Tá certo. O que é que o senhor lembra assim, de mais marcante assim, em voo? Teve alguma vez, comandante, que o senhor disse assim, não, hoje eu não vou fazer esse voo, hoje eu não me sinto confortável, ou um comandante de linha aérea não tem isso? Ele confia plenamente no treinamento, confia plenamente na máquina? Hoje em dia, por incrível que pareça, antigamente não tinha isso. Antigamente você era escalado para um voo e aí de você se não fizesse o voo. Você poderia até não fazer o voo, porque teve um determinado problema. Eu já tive problema, por exemplo, de quebrar o meu carro no meio do caminho, ou ter uma situação familiar de última hora, um filho com febre, um filho doente, e eventualmente a gente liga. Aí, se der para acomodar, ou geralmente o pessoal da escala fazia. Né? Hoje em dia, com os procedimentos de recursos de fatores humanos tendo sido implantados, os departamentos de fatores humanos tendo sido implantados nas empresas, ficou muito mais fácil. Então, eventualmente, se você tem um problema de fadiga ou se tem uma situação peculiar de estar com um problema familiar qualquer, é muito mais fácil. Você simplesmente liga para a empresa e informa. É claro que existem empresas que aceitam isso melhor, empresas que aceitam isso pior, fazem um pouco mais de dureza na aceitação disso. Mas hoje em dia é bem melhor do que já foi. Antigamente era muito mais complicado você rejeitar um voo porque não estava se sentindo bem ou não está se sentindo bem, apresenta um atestado médico e aí tudo bem, aí você está coberto. Mas esses fatores, digamos assim, mais subjetivos, de olha, eu não consegui dormir essa noite, passei a noite em claro, estou com um problema em casa, eram mais complexos, tinha que ser em nível de chefia e tal. Hoje, ainda você terá que dar uma explicação, mas é bem mais aceitável. Eventualmente, num hotel, eu já vi até voos serem cancelados, porque hotel é um problema tremendo para nós, em termos de conforto. Todo mundo quer ir para o hotel, a gente não quer ir para o hotel, porque os hotéis, você
frequenta muito hotel, eventualmente, porque você trabalha muito fora da sua cidade, mas você tem uma frequência em hotel, que é uma frequência que eu digo regular. Então você entra no hotel, você faz o seu check-in lá provavelmente depois do seu trabalho, você entra no hotel, dorme, no dia seguinte de manhã você sai, ou mesmo se você vai ficar 2, 3 dias naquela cidade, você sai 8 horas da manhã para trabalhar, trabalha o dia inteiro, vai chegar à noite, tomar o seu esquinho, fazer o seu jantar e vai dormir lá para 10 horas da noite. Às vezes a gente chega no hotel às 6 horas da manhã, porque você voou a madrugada inteira. Então você chega no hotel às 6 horas da manhã e você quer dormir. E 8 horas da manhã, as camareiras estão igual barata no lixo. Ali, aquilo pegando fogo e arrumando quarto e coisa. O que é natural, mas para nós é um problema. Então, e você vai decolar de novo à meia-noite daquele dia. Ou seja, você tem que descansar durante aquele período de dia. Você tem que fazer a sua noite durante o dia. E aí você não consegue, eventualmente, descansar. E o pior ainda, às vezes é Carnatal, ou é o Festival do Axé lá em Salvador. Ou é um hotel na Paulista, que ali deu 8 horas da manhã, você pode estar no 10º andar, tá escutando, né? Mas você sabe que esses hotéis, em geral, eles têm janela dupla, janela tripla. Quando um barulho é constante, na construção, principalmente dos mais modernos, eles já tem janela dupla ou tripla anti-ruído. Mas quando é um hotel que não tem problema de som constante, e aí ocorrer um evento, ou um recifolia, ou uma coisa na frente do seu hotel, aí é terrível. Aí realmente é um problema. E não tem o que fazer, né, comandante? Tem que descansar, porque a segurança operacional é tudo. Exatamente. A gente faz o possível e, eventualmente, se tem uma situação dessa e você não consegue descansar, você liga para a escala e diz assim, olha, é o seguinte, a tripulação inteira não conseguiu dormir, passamos a noite em claro, em função de tal evento, então nós vamos fazer uma etapa, você arruma a tripulação para fazer a outra etapa. Então, a gente faz a saída dali e aí no primeiro lugar onde puder trocar, o pessoal se vira lá e faz a troca da tripulação mais cedo do que deveria ser. Comandante, a gente está pertinho, faltam 12 minutos para terminar o nosso tempo aqui, mas tem 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma em homenagem aos advogados trabalhistas que estão nos acompanhando. Como é a escala de uma tripulação, comandante? Quanto tempo, em média, se trabalha por dia? Ou tem uma quantidade de horas? Normalmente são 44 horas. Você falou que nós temos o quê? 12 horas para terminar a live, é isso? Queria 12 horas com o senhor, comandante. Em 12 horas eu acho que eu consigo explicar o meu regime de trabalho. Mas nos dê uma prévia aí para os nossos advogados. Então, vou muito rapidamente, porque existem diversas nuances. A nossa legislação trabalhista ela é completamente diferente da legislação trabalhista das outras pessoas, que tem um emprego regular, um emprego comum, digamos assim. Pelo fato de nós trabalharmos voando, e não dá para interromper essa atividade no meio do caminho, então nós temos um horário de trabalho maior. Nossa jornada de trabalho é de 11 horas, ao invés de 8. Ela já é de 11 horas, sendo 9 horas e meia de voo seguido. Isso se for uma tripulação simples, comandante e copiloto. Se for 2 comandantes e 1 copiloto, está perguntando aqui se a aeromoça grávida pode voar a trabalho. Não pode voar, não. A partir do momento que ela descobre que está grávida, ela sai do voo e vai permanecer até a licença maternidade, até os 9 meses depois do nascimento da criança. Ela vai ficar mais de 1 ano e meio fora de voo. Então, se for uma tripulação com 2 comandantes e 1 copiloto, aí já aumenta mais para 14 horas. Se forem 2 comandantes e 2 copilotos, que é o que a gente chama de revezamento, aí são 16 horas de trabalho, a jornada. Então, tem uma série de coisas. Como a gente não tem sábados e domingos, quer dizer, a gente trabalha por regime de escala, por regime de todos os dias, não tem feriado, não tem ponto facultativo, não tem dia santo, não tem nada. Então, a gente tem uma escala de voo. Essa escala de voo prevê que você tem que ter pelo menos um fim de semana que englobe um sábado e domingo. Antigamente era sexta, sábado e domingo ou domingo e segunda. Agora não. Agora tem que ter um sábado e domingo, que é a sua folga social. E aí tem uma série de coisas para iniciar a jornada, para terminar a jornada. Quando a gente termina a jornada, o nosso descanso começa 30 minutos depois. Aí você tem 12 horas de descanso, no mínimo, para fazer uma apresentação para o próximo voo. Então, ela é bastante complexa, inclusive para nós.
é uma das coisas que a gente cobra do pessoal, é o conhecimento da regulamentação do aeronáutico. Entendi. E, comandante, inclusive eu admiro muito o senhor pela postura corajosa que o senhor tem, só esse grifo. Nós estamos tendo aí, com essa época da pandemia, algumas empresas aéreas, não vamos citar nome para eu não ser processado aqui, mas algumas empresas aéreas que estão colocando para os seus aeronautas, para os seus aeroviários, propostas que chegam a ser quase draconianas, abusivas. Eu, particularmente, só vim entender o quão absurdo era algumas propostas que estavam sendo feitas pelo Twitter do senhor. Eu tinha uma percepção, eu cheguei até a comentar, o senhor foi muito gentil, me respondeu, eu disse, mas o sindicato não está atrapalhando? E aí o senhor foi lá e explicou, e já é difícil por natureza a jornada de trabalho da tripulação. Eu acredito que nesse período aí de pandemia deve ter ficado mais complexo ainda, né, comandante? Com certeza, porque as pessoas estão sofrendo as mesmas exposições ao risco do que todo mundo que está saindo para trabalhar, com um agravante. Você, às vezes, sofre essa exposição fora de casa, longe de casa. Então, se você começar a se sentir mal, por exemplo, em Manaus, e você for detectado que você está com Covid, você vai ficar em Manaus. E você mora em São Paulo, e sua família está em São Paulo. E você pode nunca mais ver a sua família. E a sua família pode nunca mais se despedir de você. Então, já é uma pressão bastante grande. E, aliado a isso, uma determinada empresa que já vinha com problemas, ela já vinha querendo implementar uma redução permanente de salário. Quando a gente fala em redução, não é uma redução temporária. Redução temporária, todas elas fizeram. Todas elas fizeram. Uma redução temporária, algumas até bastante agressiva, algumas chegando a 45% de redução, porém escalonado com uma recuperação. Há uma previsão de término dessa recuperação, desse retorno do salário. E essa empresa não. Essa empresa ela já vem há muitos anos querendo modificar a maneira de pagar aos seus empregados, querendo fazer uma redução. Era uma empresa transnacional, é uma empresa que a sede dela não é no Brasil, o Brasil tem uma das filiais dela, uma empresa, um grupo bastante grande, e ela vem há bastante tempo querendo fazer essa redução, como ela já fez nas outras filiais dela. E ela simplesmente se aproveitou da situação de fragilidade das pessoas nesse momento para impor uma relação de trabalho permanente, diferente de tudo aquilo que foi feito em outros. O sindicato fechou mais de 60 acordos com todas as empresas, e quando a gente diz, mas só tem 3 empresas, como é que são mais de 60 acordos? A gente está falando de táxi aéreo, está falando de aviação agrícola, está falando de aeroclubes, está falando de aerofotogrametria, a gente está falando de uma série de empresas que militam no setor aéreo e nenhuma delas impôs uma situação desse tipo. Então, é uma situação em que realmente está havendo um aproveitamento da fragilidade do empregado nesse momento para tornar uma situação permanente. O grupo tem reagido fortemente, o grupo dessa empresa tem reagido fortemente, tanto que houve uma grande demissão. A alegação foi que não haveria demissão. Eles chegaram a fazer essa mesma proposta numa outra filial. Olha, então nós vamos fazer uma redução para não haver demissão. Eles fizeram a redução. Quando eles assinaram a redução permanente, eles foram lá e demitiram. Então, há um precedente bastante ruim para que o grupo aceite essa situação. E eu espero que ela não se configure, que ela não se confirme, porque será uma perda muito grande. E se configurar, é um litígio trabalhista enorme, né? Com certeza. Para ser solucionado. Comandante, eu ia fazer até outra pergunta, mas eu não posso deixar de fazer uma antes. O senhor acredita na recuperação da aviação aos patamares pré-Covid? Que ela vai se recuperar pré-Covid, sim. A questão é tempo. A minha previsão, a gente está vendo agora na Europa uma segunda onda, onde está havendo novo fechamento, novas restrições. Fatalmente, alguns países vão novamente se fechar para a entrada de pessoas do exterior. E, com isso, cada vez que isso acontece, é uma punhalada que a empresa leva, porque ela deixa de faturar, ela deixa de vender. A aviação, ela vende o produto, ela fabrica o produto mais perecível que existe no mundo. É um produto que você fabrica, ele fica em exposição durante 30, 40 minutos, que é o tempo em que as pessoas estão embarcando, e você fechou a porta, ele pereceu, você não recicla ele.
você fechou a porta do seu avião, você perdeu todo o seu estoque de prateleira. Então, é uma situação muito complicada, porque a partir do momento em que você não tem comprador previamente, você quantificar quantos aviões você vai colocar, que voos você vai colocar, é extremamente complexo. E isso, eu acredito que nós só teremos um padrão pré-Covid em 2024. Isso em nível mundial. A gente tem exceções. A China está voando normal, a China voltou ao padrão pré-Covid, mas é o único lugar do mundo. Aquilo lá é um case meio complicado. E talvez a gente possa citar a Coreia do Norte, mas aí os dados, né, ficam a critério de quem queira acreditar. Mas aqui no Brasil, a gente está o quê? Uns 40%? Já 50%? Não? Nós estamos beirando. Nós vamos ter um aquecimento agora, porque vem a época de alta estação, de final de ano. Então vai haver um incremento bastante grande, mas nós estamos aí beirando os 40%, 45%, e é um número já bastante grande em função do pouco tempo de recuperação. Mas esse número não vai se sustentar. Infelizmente, ele deve chegar a uns 60%, 70% na alta estação, mas lá para fevereiro ele deve cair novamente para, acredito que está em torno de 50% ou 60% no máximo. Eu tive a oportunidade de, no auge da pandemia, eu precisei viajar por uma questão familiar, e aí eu vou fazer questão de dizer o nome da empresa. Recife tem um hub da Azul, e a Azul não deixou de atender os principais destinos, e me marcou muito. Eu fui embarcar em um aeroporto regional, que é o Juazeiro do Norte, Recife, Juazeiro do Norte, e é uma ATR que faz. E tinha eu e outro passageiro, comandante. Me marcou muito na área de embarque para pegar o ônibus, que não fica em Finga, tinha eu e outro passageiro. Eu até postei essa foto, foi uma das fotos mais comentadas que eu tive esse ano no meu Instagram, e assim, é uma sensação ruim você entrar numa aeronave. Eu acho que o ATR cabe o quê? Uns 80 e alguma coisa. O ATR são 70 passageiros, 72 passageiros. Pois é, Agora você imagina, o ATR é conhecido no mercado aeronáutico como Moneymaker. É um avião que ele realmente é muito econômico, é um avião excelente. Porém, com 2 passageiros, você imagina o prejuízo desse. E isso foi no dia que você embarcou, porque provavelmente no dia anterior e no dia posterior foi a mesma coisa. E a aeronave foi e voltou, né? Porque ela faz aquele bate e volta. Eu não sei quantos voltaram, mas eu não vi quase ninguém no aeroporto. E aí eu sempre faço questão desse exemplo da Azul, porque ela, pelo menos para a gente, para o Hub Recife aqui, na necessidade, ela atendeu, mas foi muito impactante. Comandante, todas as empresas assumiram um compromisso de manter todas as capitais interligadas, tá? Não as cidades do interior, mas as capitais, todas as empresas assumiram um compromisso de manter uma interligação, ainda que fosse um horário desconfortável, digamos assim, mais cedo, no começo do dia ou no final do dia, mas se comprometeram a manter nenhuma delas desassistida, desatendida. Pergunta do Felipe aí, é verdade que ele é até mais seguro? Eu acho que toda aeronave é segura, né, comandante? Tendo manutenção em dia, uma boa tripulação. Exatamente. O que garante a segurança é o bom treinamento da tripulação e a manutenção. E no Brasil, todas as empresas que estão voando hoje têm um treinamento muito bom, são pilotos qualificados, e a manutenção realmente não há o que se falar. Já houve, mas não há o que se falar mais. E só para a gente encerrar, comandante, tá virando moda no mercado do direito, e está virando moda já há algum tempo também em empresas privadas, os consultores que querem implementar o chamado CRM. Eles têm uma história que a aviação inventou e o direito tem que abraçar. Explica para a gente o que é esse conceito de CRM que o pessoal está querendo trazer da aviação para os escritórios de advocacia. Então, vamos lá. Eu posso falar com muita propriedade porque eu fui instrutor de CRM, facilitador de CRM durante 15 anos. Então, na última empresa eu fiquei mais de 10 anos. O CRM é o seguinte, eu queria um pouco mais de tempo. Quanto tempo a gente tem? Fica à vontade, até o Instagram derrubar. Explica para a gente o que é CRM. Se você quiser, você pode abrir uma outra live e a gente continua, não tem problema. Perfeito, comandante. O CRM, ele começou, voltando um pouquinho atrás, é preciso a gente entender o que é o CRM. Tá? O CRM, se eu te disser simplesmente o que significa a sigla, ele fica muito vazio. Antigamente, as tripulações dos aviões, na época da Segunda Guerra Mundial, quando houve o grande boom da aviação, quando houve a grande aceleração da aviação, infelizmente a guerra ela é muito ruim para os povos, mas ela é muito boa para a tecnologia, porque há um direcionamento de recursos muito grande para o desenvolvimento das novas tecnologias. Na aviação,
não foi diferente. Nós começamos em 1939 com aviões de asa em tela, aviões pequenos, e terminamos com jato, voando o MU-262 alemão, era o primeiro jato de guerra, né? Então, a evolução em 6 anos foi uma coisa que se levaria 50 se não tivesse havido aquela dedicação daqueles engenheiros e daquele capital para fazer aquilo andar. Com isso, ao término da Segunda Guerra Mundial, houve uma sobra muito grande, um excedente de guerra muito grande, do qual o maior expoente foi o DC-3. Então, havia uma sobra de DC-3 enorme. Esses DC-3 foram transformados em aviões civis e distribuídos pelo mundo. Com isso, houve um incremento muito grande na aviação ao final da Segunda Guerra Mundial. Houve um crescimento muito grande. As companhias já vinham planejando aviões maiores e continuaram seus projetos. Com isso, a aviação teve uma explosão. Naquela época, a gente está falando de uma tripulação de comandante, copiloto. A gente tinha o engenheiro de voo, ou mecânico de voo, como era chamado aqui no Brasil, e ainda tínhamos o navegador, que era o cara que era responsável pela navegação do avião, e tínhamos também o radiooperador. Como as comunicações eram muito primárias, existia lá o que o pessoal chamava de pica-pau, que era o cara que fazia o telégrafo, né? O código Morse, o telégrafo, exatamente, o telégrafo. Então era o pica-pau. Então eram 5 homens dentro de uma cabine. E claro que o comandante era o líder dessa tripulação, mas você imagina na hora de tomar uma decisão, como é que era? Todos oriundos do meio militar. Então, se o comandante tomasse uma decisão que estivesse em desacordo com os outros, ninguém abria a boca, ninguém falava nada. Ou seja, o comandante era não só o comandante, não só o líder, ele era um rei ali, ele tinha um regime ditatorial. E isso, na aviação militar, funciona muito bem. A aviação militar, a gente tem missões a serem cumpridas. Na aviação civil, não. Na aviação civil, nós temos um serviço a ser prestado. A gente vende um serviço. E esse serviço só vai ser comprado se ele for demonstrado que ele for seguro, que ele for eficiente, que ele for barato, né? Então, tem uma série de coisas. E, principalmente, a segurança. O primeiro valor é a segurança. E o CRM, ele veio exatamente para que essa tripulação se entendesse melhor em situações de emergência, na tomada de decisão, na sua comunicação interna, que são os itens que são abordados pelo CRM. Que o comandante e os seus subordinados melhorassem a sua liderança. Então, todos esses aspectos são abordados pelo CRM. O CRM é uma ferramenta muito importante de convivência, e ele é uma caixa de ferramentas. Os problemas virão. Os problemas eles virão no seu campo pessoal, virão com o seu vizinho de prédio, virão com o seu parente, e o CRM ele fornece uma caixa de ferramentas para que você saiba melhor lidar com esse gerenciamento dessa situação. Ele começou na primeira geração como sendo Cockpit Resource Management, ou seja, gerenciamento de recurso do cockpit, da cabine de comando. Depois ele foi ampliado, porque descobriu-se que não adiantava eu ter um bom entrosamento entre a tripulação, uma boa tomada de decisão entre os pilotos, se eu não incluísse os comissários. E ele passou a ser Crew Resource Management, ou seja, toda a tripulação trabalhando em prol da segurança. A segurança é uma consequência da boa aplicação do CRM, ou, no caso da advocacia, o bom resultado, o ganho de causa é o resultado dessa boa integração dessa equipe. Você sabe que os médicos já fazem CRM, né? Eu tenho um colega que ele dá para equipes de cirurgia, ele dá CRM para equipes de cirurgia, porque é um outro campo onde havia um autoritarismo muito grande do médico cirurgião em relação a todos. Isso a gente chama em aviação e em CRM de power distance. Então, tanto quem está em cima pisava em quem está embaixo, como quem está embaixo ficava com medo de afrontar quem estava em cima. Então, essa power distance, isso cria uma barreira de comunicação muito grande. É o caso do advogado líder do escritório em relação ao seu estagiário, que viu que ali tem um erro, que viu que aquilo podia ser melhor redigido, ou que houve uma falha, que ele passou por cima de alguma coisa, mas fica inibido de apresentar aquele erro, porque, afinal de contas, o cara é o bambambam. Então, só terminar, na segunda, eu te falei que era longo, na segunda geração, então era o Crew Resource Management.
Depois eles chegaram à conclusão que não adiantava a tripulação trabalhar em prol da segurança se o mecânico do avião ou se o despachante embarcasse em alguma carga perigosa, ou se o mecânico não fizesse o trabalho dele com consciência. Aí virou Company Resource Management, ou seja, toda a companhia trabalhando em prol da segurança operacional. E por último, mais abrangentemente, não adianta o mecânico trabalhar bem, o cara da escala trabalhar bem, todo mundo trabalhar bem em prol da segurança, se o meu fornecedor me fornece um produto que está viciado de origem, que tem um problema qualquer. Então virou Corporate Resource Management, ou seja, toda a corporação envolvida com um único objetivo, que é a segurança operacional. Certo, comandante. Só até pedir para o senhor aí falar em 30 segundinhos que o passageiro usual, quando ele olhar para os comissários, ele não imagine que eles estão ali para servir refrigerante, né? Porque os comissários eles têm uma função fundamental na estrutura de segurança da aeronave, não é isso, comandante? Então, o comissário ele só te faz um serviço de bordo porque ele não tem uma emergência todo dia para atender. Porque a prioridade dele ali é um profissional altamente gabaritado, qualificado, treinado para te atender em todas as situações que você vai viver dentro de um avião. As anormais e as normais, quando não acontece nenhuma normalidade, graças a Deus, a maioria do tempo. Comandante Pamplona, muito obrigado. Olha, eu vou dizer para todo mundo que eu puder, e eu repito isso todo mundo que eu puder. Você não precisa ser nada do setor aéreo, mas você tem que acompanhar o comandante Pamplona no Twitter. Eu acho que o senhor deveria já estar mais forte no Instagram, é uma rede social também muito forte. Então, o comandante Pamplona é aquela pessoa que nasceu para pilotar e depois aprendeu que nasceu para contar história. Então, se você tiver com um dia ruim, meu dia está o apocalipse. A gente tem um troço no direito chamado PJE, que diz que o Deus fez o direito e o demônio fez o processo judicial eletrônico. Seu PJE está naquele dia, entre lá no Twitter do comandante Pamplona, acompanhe que as histórias são fantásticas. Eu acompanho 3 pessoas da aviação pela forma de contar a história. Eu não entendo de aviação. Um é o senhor, no Twitter. Tem eu não sei quem faz, chama Aeroporto da Depressão. Eu não sei quem é que... Sim, é um rapaz de Guarulhos. Eu acho também ele muito inteligente. No YouTube eu acompanho o Lito, que ele é mecânico de aviação, também com aviões e música, se eu salvo melhor juízo do canal dele. Então, você que usa o Twitter, procura o comandante Pamplona. Comandante, muito obrigado. Muito obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado pela sua humildade. Eu vou repetir isso várias e várias vezes, a forma que o senhor aceitou o nosso convite. E aí eu deixo para o senhor dar o seu recado final, o seu boa noite final, o senhor vai terminar a live. Obrigado. Eu estou lá no Twitter, é a rede que eu mais atuo, @FDPamplona ou Fernando Pamplona. Procurando qualquer um dos dois, vai me encontrar. Teria o maior prazer em continuar compartilhando as minhas histórias, não só as minhas, mas também as de colegas. E fiquem à vontade para me convidar para fazer uma próxima live, a hora que você tiver um tempo aí e quiser compartilhar o tempo comigo, vai ser um prazer. Não, com certeza. Quando eu terminar essa live aqui, eu vou jogar ela no canal do YouTube. Em 24 horas vai ter ali trilhões de perguntas e eu já o intimo, como a gente diz no direito aqui, para a nossa próxima live. Comandante, muito obrigado. Valeu demais. Se você que está nos assistindo aí, gostou da live, usa a ferramenta do Twitter, vai lá e segue o comandante Pamplona. Comandante, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Até mais. Um prazer. Obrigado.